Então, está gravando. Bom, nesse nossa conexão de hoje, a ideia é falarmos, então, sobre instrumentos nas mãos do Redentor, né? Tem um versículo em Atos que eu acho me chama muita atenção quando nós olhamos para esse tema, para esse conceito, essa ideia, que ele acontece na experiência do encontro de Paulo com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, né? Então, Paulo está perseguindo os crentes, tem autorização para isso, e nessa empreitada, no caminho, Deus, o Senhor Jesus aparece a ele, e ele tem aquele encontro com o Senhor, e logo na sequência, Deus, em uma visão, manda que ele seja abordado, né, por Ananias ali, para confrontar Paulo em relação à palavra, e a orientação de Deus naquela ocasião, em Atos 9, é: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, vejam, Deus olha para Paulo e ele tem plano, ele tem propósito, ele tem um ideal e tem uma missão para aquele homem. E não é diferente nem de mim, nem de você, nem de ninguém. Assim também é quando nós somos alcançados pelo Senhor, né? Deus nos traz para o seu reino, para a sua família, nos adota como filhos e dá significado, dá sentido, dá razão para a nossa vida, que é vivemos para Ele, para a sua glória, para sermos instrumentos nas mãos dele. Ele agora é o nosso Senhor, é aquele que vai coordenar a nossa vida. Então, aqui Deus fala, Paulo é para mim um vaso escolhido, né? Ou numa outra tradução, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome para os gentios, seus reis e perante o povo de Israel. Sem dúvida, Paulo tem um chamamento especial, diferenciado, mas o princípio do mesmo chamamento de Paulo, ele serve para todos nós. Podemos não ter caído de um animal, ter ficado cego, alguém ter anunciado assim, mas o fato que um dia nós fomos alcançados pelo Senhor e Ele nos torna instrumentos, um vaso escolhido para o seu reino, para a sua glória. Então, hoje, eu queria olhar para pelo menos 2 personagens nas Escrituras que foram instrumentos nas mãos de Deus, instrumentos nas mãos do Redentor, mas, interessantemente, nós nem sequer temos os nomes dessas 2 pessoas nas Escrituras. Então, Paulo nós conhecemos, Pedro nós conhecemos, os apóstolos de forma geral, né, têm seus nomes, alguns têm os livros da Bíblia intitulados com seu nome. Nós temos Davi, temos Jonatas, temos José, temos Moisés, mas há muita gente que foi instrumento de Deus na história que sequer tem um livro escrito, sequer falaram numa conferência, sequer são mencionados em algum memorial. São pessoas anônimas, mas que o anonimato não perdeu a razão, o sentido e o significado de serem instrumentos nas mãos de Deus. E hoje, brevemente, eu queria desafiar vocês, quero, incentivá-los, estimulá-los, olhando para esses 2 exemplos e olhando para nós mesmos, né? Então, o primeiro cenário que eu quero contar aqui é um evento que acontece mais ou menos quase 1000 anos antes de Cristo. Salomão havia morrido, né, e depois da sua morte,
nós temos a divisão do reino de Israel entre reino do norte e reino do sul, Israel ao norte, Judá ao sul, e a partir disso, dois reinos vivem histórias distintas. E a história que eu quero, essa que nós vamos destacar hoje, ela se dá em Israel, no Reino do Norte. Em meados do século XIX, como nós vimos aí, né, cerca de quase 1000 anos antes de Cristo, no reinado de Jorão. E é um período de sincretismo e muita confusão religiosa e idolatria misturada no povo de Israel devido ao seu afastamento de Deus, dos seus princípios, das suas orientações. Israel, naquela ocasião, mantinha com os países vizinhos relações políticas, econômicas, culturais, mas também teve a influência negativa e problemática no aspecto espiritual. A espiritualidade em Israel e do povo estava fragilizada e contaminada. Essa influência religiosa dos outros povos, né, em virtude do estilo do governo, favoreceu então a entrada de outras religiões, outros deuses, né, contaminando o povo, as suas práticas, a sua vida, seus valores, seu comportamento. Então, esse é o cenário que a gente tem desse primeiro instrumento anônimo nas mãos do Redentor que eu queria destacar para vocês. É uma história conhecida, né? E de todos nós, de forma geral. É a história daquela menina que é instrumento nas mãos de Deus na vida de Naamã. O texto está em 2 Reis, capítulo 5, versos de 1 a 4. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Então, nós temos Naamã, um comandante do exército, do rei da Síria, então é o reinado da Síria nesse período, e a gente tem um destaque que ele é um homem importante, é um grande guerreiro, é um homem importante e braço direito nesse reinado e para esse rei. E aí diz, ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Então, na invasão da Síria em Israel, eles levam muita gente cativa, levam para a sua região, para o seu povo, e eles se tornam escravos. E aí consta, então, a presença de uma menina, que não temos o seu nome. E um dia, essa menina disse à sua senhora, a esposa de Naamã, se o meu senhor, Naamã, procurasse o profeta que está em Samaria, lá na sua terra, ele o curaria da lepra. E Naamã, a esposa dele, contou para Naamã que a menina, a empregada, a serva, a escrava havia dito, e Naamã, então, vai ao seu senhor, ao rei, o que é a encontrar o profeta Eliseu. E aí o que acontece? Eliseu nem se encontra com Naamã, ele manda um mensageiro, né? E a mensagem que o mensageiro leva do profeta, ao encontrar-se no meio do caminho lá com Naamã, vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ou seja, Naamã sai da sua terra, da Síria, vai se encontrar com Eliseu em Israel, e nesse processo, Naamã, pelas suas crenças, pela sua religiosidade, pela maneira como ele pensa, ele tem uma concepção de como esse encontro aconteceria e como seria a sua cura. Ele fala, olha, eu imaginei, né, que ele ia me receber, ele é um homem importante, afinal de contas ele é um general,
de um povo que invadiu Israel e levou cativo e tal, ele esperava ser, muito provavelmente, né, recebido com honraria, mas não acontece isso. E ele pensa, olha, que ele ia invocar o Deus dele, né, moveria a mão, né, passaria a mão no lugar afetado e a minha lepra curaria. E ele, Naamã, falou, você vai ter que mergulhar no Rio Jordão, vai se lavar 7 vezes e aí você vai ser purificado. E ele está indo embora, ele rejeita essa orientação e, então, os seus servos, aquela comitiva que estava com ele, gente de confiança, amigos desse general, eles insistem com ele para que ele cumpra aquilo. Eles dizem, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, você não teria feito. Quanto mais algo tão simples assim, tomar banho no rio, né? E ele é convencido e ele faz o que foi orientado. E as escrituras dizem que ele foi curado, foi purificado e a sua pele se tornou como uma pele de uma criança, né? Que coisa fantástica. Mas o meu enfoque aqui, quais são os personagens? Nós temos uma menina que seu nome não é citado. Ela é a porta-voz da mensagem de Deus para aquele homem. Naamã, o sírio, um gentio, um general do exército, né, um homem poderoso, influente, porém acometido de uma grave doença para aquela época, a lepra. O rei da Síria, que enviou a carta para que ele fosse recebido lá, Eliseu, o profeta, né, e o seu mensageiro, e os oficiais que convenceram em atender a palavra do profeta. Então, vejam, esse é um texto teológico, né? Não é simplesmente uma história de um Deus que cura pessoas. Não, é um texto mais elevado, tem mais coisas por trás disso tudo que a história conta. Ele aponta para os povos ao redor de Israel e para o próprio povo de Israel. Esse Deus não é exclusivo de Israel. Ele precisa ser conhecido entre outros povos. Ele precisa ser anunciado entre as pessoas que não o conhecem ainda. A soberania, o poder, a presença, a exclusividade, a singularidade desse Deus precisa ser anunciada, precisa ser comunicada. Então, eu destaco agora 2 versículos do texto, né, que diz o seguinte: as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina. Nós não sabemos o seu nome, né? E ela passa a servir a esposa de Naamã. E diz que a menina traz um comunicado, uma mensagem para ele naquela ocasião. Olha, lá na minha terra tem um profeta, se você fosse lá, ele resolveria seus problemas. O que eu quero destacar aqui? Nós estamos falando sobre instrumentos nas mãos do Redentor. Essa menina, anônima, não sabemos o seu nome, não temos muitas informações a respeito dela, a não ser que ela era uma escrava, vivendo numa terra que não era dela, falando um idioma que não era o dela, servindo como escrava, ainda muito nova, é mulher. Então, se um homem escravo tinha poucos direitos, ela muito menos. A gente conhece historicamente, até os dias de hoje, a questão da desvalorização da mulher, da sua pessoa. E então, imagina ela, uma escrava israelita de outro povo, em que condições essa menina está? Longe da sua família, longe do seu povo, retirada, abruptamente levada para uma nova realidade. Sem direitos, somente deveres. Ela poderia nutrir no seu coração revolta, ódio, indiferença, e naquela situação, vendo aquele homem em sofrimento de uma doença tão cruel para aquela época, ela poderia ficar calada. Mas não. Deus nos usa em meio às adversidades da vida. Apesar de enfrentar uma grande adversidade, talvez isolada, tendo que aprender um novo idioma, uma nova cultura, lidar com novas realidades, isso tudo poderia ter afetado sua fé,
sua espiritualidade, mas ela se mantém firme na sua fé e nas suas convicções de quem é o Deus que ela foi instruída ao longo da sua vida. Não são as circunstâncias que devem nos moldar, né? Muitas vezes, a gente permite que a nossa vida seja moldada pelas coisas que estão acontecendo naquele momento na nossa vida, na nossa história, na nossa família. Não, ela não se deixa moldar pelas circunstâncias. Ela é moldada pelos princípios da palavra. Sua mente e sua fé é regida pela própria palavra de Deus. E por isso, ela se torna um instrumento nas mãos do Redentor. Ela tem coragem, ela é ousada, e ela compreende o seu papel nas mãos do Redentor. Ela olha para aquela situação e ela reconhece que tem um Deus soberano, que não a abandonou, que está presente. E ela, ainda que estivesse na casa do general, um homem poderoso, um homem estratégico e importante, ela não se intimida de dizer que existe Deus em Israel e esse Deus podia transformar, através do profeta, a situação daquele homem. Então, muitas circunstâncias na nossa vida, nós somos moldados pelas circunstâncias. Mas nós devemos ser orientados, guiados e valorizados o que as Escrituras dizem e compreender, à luz das Escrituras, o que estamos vivendo e passando e como Deus quer nos usar, onde estamos, com aquilo que nós temos e nos colocarmos à disposição dele. Então, no capítulo 5 ainda existe essa declaração. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. A ousadia, a coragem, a fidelidade, o comprometimento, a fé dessa menina, apesar de todas as adversidades, não a deixaram calada. E o resultado disso, aquele homem pagão, de um outro povo, de uma outra terra, reconhece que existe um Deus real e verdadeiro, que é o único Deus, que pode salvar, pode curar, pode abençoar, pode perdoar pecados e pode dar salvação e vida eterna. Essa menina, nós sequer sabemos o seu nome, mas ela tinha claro para ela o seu papel e aquilo que Deus queria para a sua vida. E na primeira mensagem de Jesus, no Novo Testamento, quando ele entra no templo e prega pela sua primeira vez, registrado em Lucas 4:27, ele lembra do que aconteceu naquela ocasião. E ele diz: também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Olha que interessante. Aquela atitude de fé, aquela ousadia em falar, em compartilhar e anunciar a respeito do único Deus, centenas de anos depois, aquela história está na boca de Jesus, anunciando que aquele homem foi curado, mas esse homem foi abençoado porque essa menina, sem nome, anônima, cumpriu o seu propósito, a sua missão de falar, de anunciar esse Deus para as pessoas que estavam ao seu redor. A segunda história de hoje é de um menino. Instrumentos anônimos nas mãos do Redentor. O segundo instrumento, eu quero destacar também rapidamente aqui, está em João capítulo 6, versos de 1 a 9. Nós conhecemos o texto. João 6 também é o texto da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas eu quero só fazer alguns destaques aqui para nos motivarmos. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades.
E grande multidão continuava a segui-lo porque viram os seus sinais miraculosos que tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa, e levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus apresenta uma problematização para o discípulo Filipe, mas os demais estão em torno. Então Jesus havia curado pessoas, ele agora está atravessando o Mar da Galileia. Ao atravessar, um grupo de pessoas está seguindo Jesus, ouvindo sua pregação, sua mensagem. As pessoas nessa circunstância, ali estava dizendo que estava próximo à festa da Páscoa. Nessa época havia muita peregrinação, o povo saindo das suas regiões, indo para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Jesus está no meio do povo, ensinando, muita gente ali, e se deparando com essa multidão que tinha 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Jesus olha para um dos discípulos e diz, vendo uma grande multidão, Jesus fala: onde compraremos pão para esse povo comer? Ou seja, Filipe, os demais discípulos já estavam andando com Jesus, já haviam visto e ouvido suas declarações. As obras que ele estava falando diziam, autenticavam, credenciavam que ele é Jesus, Filho de Deus, o Messias, o prometido. Aquilo que ele ensinava também demonstrava isso. Mas mesmo assim, esses homens estão construindo a sua fé e compreendendo o seu papel. Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Ou seja, Jesus já tinha um plano, mas ele está procurando compreender o que aqueles seus seguidores de mais próximo, que estão mais perto dele, compreendiam de quem ele era e o que ele podia fazer. E Filipe responde então: nem 200 denários comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Veja, na perspectiva de Filipe, ele vai no aspecto econômico e também logístico. Ele fala assim, nem que tivéssemos em mãos aqui, 200 denários, ou seja, o salário de 200 dias de uma pessoa, nem que tivéssemos isso, a gente compraria pão suficiente para alimentar cada pessoa, para que recebesse um pedaço de pão. Ou seja, a problematização que Jesus está colocando era para tentar perceber se esses homens que estão perto dele tinham a compreensão clara do que Jesus podia fazer, de quem ele era. E então ele olha e fala, logisticamente isso não dá também. Não temos dinheiro, não temos onde comprar, e se comprássemos, não daria para alimentar todo mundo. Ou seja, ele não encontra saída. Os discípulos estão ali, estão ouvindo a história, e André, irmão de Pedro, Simão Pedro, toma a palavra e toma a frente aí. Peraí, não é bem assim a história. Ele avança ali no meio e fala, olha, tem um rapaz aqui, e esse rapaz tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Até aí, André está muito bem. Parece que a sua fé encontra respaldo, ou a resposta que Jesus queria ouvir de Filipe era uma resposta desse tipo, né? Olha, estamos aqui, tem uma solução. Mas André também não se sai tão bem assim nas suas conclusões. Aí ele conclui, mas o que é isto? O que são 5 pães e 2 peixes para milhares de pessoas? Isso é absolutamente nada. Não podemos fazer nada diante desse cenário. Então, o que André tem, a sua visão é muito curta, ele é míope na percepção do que Deus poderia fazer. Ainda que ele encontra alguma coisa que pudesse trazer esperança, ele acha que aquilo não pode fazer nada. Mas me chama a atenção que esse rapaz, muito provavelmente, eu estou inferindo no texto aqui, tenha se apresentado.
e dizendo: eu tenho 5 pães e 2 peixes em minhas mãos. Sua mãe, zelosa, provavelmente passou no McDonald's e comprou o McFish, né? O primeiro McFish da história, né? Ela dá 5 pãezinhos, 2 peixes para aquele menino. Os pães de cevada dizem que a cevada era o tipo de alimento dos mais simples, os mais pobres que faziam pães de cevada. Ele tem 2 peixinhos. Provavelmente esse menino está começando a sua peregrinação para a festa da Páscoa. E sua mãe, preocupada em que ele coma enquanto viaja, faz o seu lanche. Mas esse menino provavelmente ouve a declaração que Jesus fez a Filipe. Que faremos para alimentar essas pessoas? E o menino se apresenta: eu tenho 5 pães e tenho 2 peixes. Talvez aquele menino já tivesse escutado a respeito de Jesus, já tivesse alimentado a sua fé no poder daquele que é o Filho de Deus, que dá visão aos cegos, que promete água da vida para a mulher samaritana. É aquele que diz para Nicodemos: você tem que nascer de novo para provar do reino de Deus. Esse menino talvez já tenha visto os milagres que Jesus havia feito a essa altura. E ele pode olhar para Jesus e falar: esse homem é capaz de fazer algo diferente nessa situação. E ele se apresenta com aquilo que ele tem em suas mãos. De novo, um rapaz anônimo, não temos o seu nome, não temos quem é ele. É um rapaz no meio da multidão. Ele seguia Jesus, pois ele estava ali muito próximo. Ele deve ter escutado a problemática colocada nas mãos de Filipe e dos demais discípulos. E aquele menino que estava à margem, seguindo Jesus, demonstra sua fé naquele homem que poderia fazer uma mudança naquela história. E interessante, ele não tem muito, mas o que ele tem, ele entrega nas mãos do Senhor Jesus. Nas mãos certas, as coisas são transformadas. Imagina que você tem aí na sua casa uma bola de basquete. Quanto custa uma bola de basquete em suas mãos? Talvez R$100, 80, 30, se tiver já bem gasto. Mas para nós aqui com um pouquinho mais de idade, vamos pensar um ícone do basquete, Michael Jordan. No seu auge de carreira, a mesma bola de basquete que vale R$100 em suas mãos, quanto vale nas mãos de um homem como Michael Jordan? Pensa numa raquete de tênis em suas mãos, quanto vale? Não muita coisa. Mas se ela estiver nas mãos de um grande jogador de tênis, de Roland Garros e de todas as competições de tênis do mundo. Vamos nós, brasileiros, vamos pensar no nosso Guga, no auge da sua carreira, campeão no ranking, né, no topo do ranking mundial. Quanto valeria uma raquete nas suas mãos, aquela raquete em suas mãos? Aquele menino entrega 5 pães e 2 peixes que estão nas suas mãos, e são só apenas 5 pães e 2 peixes nas mãos dele. Mas nas mãos de Jesus, 5 pães e 2 peixes são suficientes para alimentar mais de 5.000 homens, mulheres e crianças, ou seja, pelo menos podemos ter aí, numa conta simples, 15.000 pessoas alimentadas. E não só isso, não é porque Jesus fez um milagre, mas nessa ocasião, Jesus se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. O povo de Israel havia comido o maná no deserto, que descia dia a dia, caía do céu. E Jesus fala, aquele pão estragava. No dia seguinte, já estava, não podia mais se comer. Eu sou o pão vivo. Eu sou o pão que Deus mandou para
alimentar e saciar a fome de vocês. Eu sou Deus, eu sou filho de Deus, eu vim para salvar. Aquele menino anônimo se torna um instrumento nas mãos do Redentor. Somos abençoados para abençoar. Se você tem filhos, e se você já deu um lanchinho para eles, num dia de fome, numa jornada, qual é a tendência? É meu, é para mim. E nós somos assim, né? Nós olhamos para tudo que nós temos, conquistamos, e normalmente nós queremos reter o máximo possível. Precisamos entender que Deus nos abençoa para sermos instrumentos de bênção. Nessa semana, uma das casas, das instituições que a gente atende aqui em Campinas, né, como o projeto do Ministério Pesca, Casa Lar, que abriga crianças, adolescentes, jovens, eles me apresentaram uma necessidade, eles precisavam de um berço, iam receber uma bebê de 4 meses. Eu fiz um telefonema, falei, olha, você pode me ajudar a mobilizar pessoas para que a gente consiga um berço para essa situação e tal. Foi muito interessante, porque ela falou, Edson, no momento eu não sei se alguém tem. Eu falei, então mobiliza 3 pessoas com poucos reais, cada um 50, era R$150 um berço que eu vi anunciado para ser vendido na internet. E eu, pensando na realidade de um abrigo, de uma casa lá que atende criança, eu falei, pô, seria legal alguma coisa que pode montar, desmontar e coisa assim, né? E aí eu mandei o link para a pessoa responsável, falando, será que esse modelo serve para vocês? Ela ficou tão emocionada porque ela disse, Edson, é exatamente isso que nós estávamos pensando. Esse seria o ideal para nós. Eu falei, então, vocês serão abençoados e vão receber esse bercinho e vai abençoar essa criança. Então, somos abençoados para abençoar. Uma necessidade aparece. A gente aciona pessoas e logo aquela criança, naquele mesmo dia, ao chegar naquele lar, tinha um local confortável para ser acolhida e ser cuidada. Por quê? Porque pessoas reconhecem que são instrumentos de Deus para abençoar outros. Não é a quantidade que temos nas mãos para entregar. A questão é se estamos dispostos a entregar o que temos nas mãos. E eu me lembro de uma situação, eu não sei se é um fato verídico, ou se é apenas uma ilustração, mas tem um pastor em uma igreja, ele está pregando e fazendo um desafio missionário, apontando os desafios de evangelização, apontando a necessidade de que pessoas reconheçam seu papel como instrumentos nas mãos do Redentor. E aquele homem havia sofrido um acidente, e por causa do acidente ele perdeu as suas 2 pernas e estava numa cadeira de rodas. Ao ouvir o apelo do pastor, ele se dirige até a frente e pergunta o seguinte para o pastor, pastor, Deus aceita um homem como eu, um homem pela metade? E a resposta daquele pastor é, Deus prefere um homem pela metade que o sirva por inteiro do que um homem inteiro que o sirva pela metade. Eu queria desafiar vocês, né? Nós estamos num grupo aqui pequeno, mas aquele menino sem nome repartiu sem restrições e abençoou uma multidão. A pergunta é, você tem sido, eu tenho sido, nós temos sido os instrumentos nas mãos do Redentor? Então, meu desafio agora é que nós oremos. Não só o que temos em nossas mãos, mas tudo que nós somos, tudo que nós temos, a percepção que nós não somos de nós mesmos. Nós fomos comprados, resgatados por um Deus que quer nos fazer instrumentos nas mãos dele. De diversas maneiras. Talvez você pense, né, nós abrimos o texto de Paulo sendo um vaso escolhido. Eu não sou um Paulo, eu não sou um Davi, eu não sou um Moisés, eu não sou um José, eu não sou um Mateus, eu não sou um Pedro. Não. Nós temos exemplos de pessoas que sequer sabemos o nome. De uma jovem, de um jovem, que se colocaram nas mãos do Redentor
são instrumentos que hoje nós estamos celebrando hoje, porque eles cumpriram o seu papel. Que Deus nos ajude a que cumpramos o nosso papel como instrumentos nas mãos desse Redentor, né? Então, eu gostaria que um de vocês voluntariamente orasse ao Senhor nesse momento, pedindo que Deus nos abençoe e possamos ser assim usados por Ele. Vamos orar. Um de vocês, por favor, abra o microfone e ore ao Senhor. Senhor Deus Pai, obrigada por essa palavra que acabamos de ouvir, que nos tocou nossos corações, o Pai é verdade. As pessoas, esses dois exemplos, Senhor, de pessoas que foram usadas, Senhor, em Tuas mãos, e que levaram a Tua mensagem, Senhor, levaram a provisão necessária para aquele momento, Senhor, e foram usadas por Ti, Senhor. Elas se colocaram esses dois exemplos se colocaram em Tuas mãos e foram usados por Ti, Senhor, para levarem aquilo que era necessário. E o Senhor usou-os grandemente e chegou aquilo que o Senhor precisava deles. Senhor, que também possamos ser instrumentos em Tuas mãos, ó Pai, usados por Ti, ó Pai, de acordo com a Tua vontade. Capacita-nos para fazermos a Tua vontade, Senhor, a Tua obra. Obrigada, Senhor, por essa palavra, que ela sirva para nos mover-nos para fazermos a Tua obra. Em nome do Senhor Jesus, obrigada. Amém, amém. Amém.